Ok, ok. O Instagram está chamando as pessoas. Muito bom. Eu já estou vendo algumas entrando aqui, tá? Ainda é cedo. Ainda temos um bom tempinho. Vamos dar tempo de todo mundo ir entrando, puxando as suas cadeiras, né? Para o nosso encontro desta noite. O Pedro já está entrando, aí a gente vai poder conversar melhor, né? Tá certo? É claro que acredito que ele também queira participar da nossa conversa, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Oi, tá mudo aí? Oi, oi, Lívia. Clica no, clica no microfone aí, vê se ele tá com um risco cortado. Uai, você estava ouvindo, você estava falando, eu estava te ouvindo, agora de repente parou. Olívia, Olívia, faz o seguinte, tem certeza que está tudo certo aí? Claro. Bom, eu não te ouvi, mas pela tua boca você disse claro. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou continuando aqui e ou seria melhor sair e começar tudo de novo, hein? Você acha melhor? Eu entendi a sua boca aí. Então faz favor para nós, inclusive as pessoas que possam estarem agora com a gente,
eu sei que estão me ouvindo, só uma paciência, de uns minutinhos. Quem abriu a live está sem som e não está tendo jeito de resolver isso aí. Então, nós vamos sair e voltar. E agora? E agora? Agora voltou. Então tá. Aconteceu o seguinte, né? Eu estava procurando os comandos aqui embaixo, mas eles estão lá em cima. Então agora resolveu, tá? Não vou sair. Eu não vou sair daqui, nem que chova canivete. Então tá bom. Tá na hora já? Você não quer conversar? Você não quer conversar com o pessoal? Conversa com o pessoal. Falta um minutinho. Minha gente, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia da live com o Evangelho no Lar, né? E não vamos esquecer de pegar o copo de água, colocar aí no local onde você está. Eu, inclusive, não peguei o meu. Deixa eu pegar. Peguem as águas, gente, para os nossos irmãos espíritos médicos. Né? Prontinho, já peguei o meu. Dando uma explicação para vocês, hoje a Lívia está com problema de muita tosse. Caso aconteça alguma crise durante o Evangelho, eu assumo no lugar dela na sequência, para não haver solução de continuidade. E também, com certeza, haverá um momento onde nós faremos a vibração, e esse momento é um momento particular de cada um, onde vocês podem ficar em silêncio e fazer as preces de vocês da maneira como vocês estão acostumados. Então, dito tudo isso, eu compartilhei essa live também no Facebook, não sei se lá no Facebook ela também está acontecendo ao vivo ou não, mas de qualquer maneira... Isso eu não sei dizer. Eu acredito que não, Pedro. Eu acredito que vai a gravação depois para lá. Não, acredito que pode compartilhar ao vivo, sim. Mas depois é um detalhe que eu gostaria de saber. Tá? Então são 7h30. Vamos começar com a prece de abertura, né? Eu estou podendo fazer a prece, tá? Então tá bom. Então vamos aí qualquer coisa você assume, né? Tá bom, então. Então tá bom. Hoje prece de abertura pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, Tu nos dissestes pela boca de Jesus, o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelo que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus santíssimos preceitos, únicos, capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como o Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dai-nos forças para suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade, sem escárnios e sem injúrias, calúnias e ou perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça. Hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Bom, é uma prece, não precisa de comentário, né? Eu vou continuando. Agora, a mensagem é um pouco longa, viu, Pedro? Você fica de prontidão. Por enquanto, estou me sentindo bem.
porque de repente, né? Bom, tudo bem. O capítulo de hoje, o ensinamento de hoje, também eu acho assim, eu gosto muito desse capítulo e talvez eu até tenha perguntas para fazer, não sei. Os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados ao turbilhão, e clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que vos negastes entender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscais a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a fizestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado a seus servidores fiéis. Já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Essa fala foi pelo Espírito de Verdade, em Paris, 1862. Bastante, até meio complexa, né, eu diria. Não, não é, não, é bem simples de entendimento, inclusive, porque na codificação da doutrina espírita, através de Allan Kardec, muitos espíritos o auxiliaram do outro lado espiritual na codificação, trazendo as informações. E a grande maioria deles, até porque espíritos benevolentes, espíritos de uma certa evolução, eles não estão preocupados até em dizer o nome deles, em querer os louros, né? Os bônus. E, então, eles simplesmente se identificavam sempre como espírito da verdade. Bom, o que essa coisa diz sobre trabalhadores de última hora, no meu modo de entender? Eu espero que eu consiga transmitir para vocês. É assim, eu acho que Deus, ele sempre nos permitiu, através de tantas e tantas e tantas reencarnações, tantas e tantas vidas, seja na Terra, ou seja em outros mundos, sempre a possibilidade do nosso processo avançar, da gente crescer, evoluir.
E como que a gente consegue crescer e evoluir? Trabalhando no bem e, principalmente, através da caridade. A caridade, no caso, ela não é só simplesmente aquela caridade que a gente pensa assim, de repente, encontrar alguém na rua, pedindo um você dá o dinheiro e tal. Alguém bate na tua porta, você dá um prato de comida. Isso aí é caridade, isso vale, isso conta. Mas o trabalho em si, em prol de um bem maior, né? Então, sem se preocupar com o recebimento dessas atitudes. Então, fazer o bem sem olhar quem, sem olhar, né? Sem esperar um retorno. Isso você vai somando aos poucos com as suas atitudes, com as suas caridades, que ela, na expressão da palavra dela, ela não é só dar alguma coisa para outro, mas tudo que visa o bem, tudo que tem como objetivo o auxílio, a ajuda, tudo é caridade, no meu modo de entender, entendeu? Não é preciso só ajudar aquele que está mais necessitado. Às vezes aquele que está até acima de você, mas se você consegue ajudar com uma palavra amiga, com um conselho bom, com isso, com aquilo, você está colaborando, você está sendo caridoso, você está exercendo a caridade para o bem. Então, caridade é uma coisa muito ampla, no meu modo de entender. Então, aqueles que trabalham nesse sentido, de auxílio, não só para ele mesmo, porque a cada atitude dele positiva, durante a sua vida, ele está arrecadando créditos, né? Mas bem como para o semelhante, ele está granjeando a oportunidade de receber esses créditos, né? E todos aqueles que, junto com outros, formam a grande coletividade do bem, sem querer troca, sem querer receber nada, sem querer nenhum tipo de bônus, simplesmente o bem pelo bem, esses serão os trabalhadores de última hora, que a mensagem quis dizer. Porque existe muita caridade, entre aspas, aqui na Terra, de pessoas que fazem o bem, mas, no fundo, querem aparecer, querem ter bônus disso, querem ter elogios, querem mostrar tudo isso. Esses vão receber de acordo com o que eles estão fazendo. E muito do que se faz, que não é a verdadeira caridade sincera, eles recebem na própria vida que eles estão. Então, eles vão ser louvados, eles vão ser notados, eles vão receber elogios, eles vão, usar um posto assim, de importância que eles têm para poder até ajudar de uma maneira, mas que eles fazem isso não é assim, como é que eu diria? Não é com aquela intenção pura, não é com aquela intenção de, por exemplo, fazer sem olhar para quem está fazendo, e não precisa ninguém ficar sabendo disso. Entendeu? Então, essa caridade, ela vai ser exemplificada como um trabalhador de última hora.
Agora, aquele que faz exatamente o contrário, ele até faz a caridade, mas pensando em outras coisas, que eu acho que não preciso nem citar, vocês têm capacidade de entender o que eu estou falando, esses vão receber a recompensa aqui mesmo durante a vida. Então não adianta na hora de lá passar para o outro lado e que venha o julgamento, ele querer pedir, como diz a leitura, graças para mim, porque, né, eu fiz a caridade. Não, você fez a caridade, mas você já recebeu o que você queria durante a sua vida. Está entendendo? É isso que a leitura diz. Então, os primeiros, que é aqueles que fazem caridade da maneira correta, sem precisar divulgar, sem que, nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de coisa, esses serão, aliás, os primeiros que fazem assim serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Quer dizer, aquele que ficou para trás, que ninguém soube, que ninguém... Nada escapa à justiça divina, nada escapa à espiritualidade. Então, a leitura diz que a gente deve ser bom, deve praticar caridade, porque fora da caridade não há salvação, entendeu? E fazemos a caridade no anonimato. Não tem necessidade de ficar mostrando. Porque, vamos ser sinceros, nós somos meio que, digamos assim, a gente quer, muita coisa que a gente faz na vida, a gente quer realmente mostrar, né? A gente quer realmente ser notado. A gente quer receber, olha, nossa, tipo, você é uma pessoa muito boa, você é isso, você é aquilo. Olha o que você fez, assim, assado, entendeu? Isso não vale nada depois que a gente passa para o outro lado. Entendeu? Isso nada disso é pesado. O que você recebeu de elogio, o que você ganhou na vida terrena, com aquela caridade, entre aspas, nada disso importa. Mas aquele, né, que fez a caridade sempre no anonimato, esse vai ganhar muito crédito, eu acredito. Então, essa diferença, né? Que a caridade terrena e que se recebe por aqui mesmo, depois não adianta chorar, pedir perdão, porque errou, vai ter que pagar esse débito, né? E há aquela outra caridade, que é realmente a caridade verdadeira, e essa vai granjear muita coisa boa quando passar do outro lado. Então, praticamente é isso aí. Eu acho que é simples entender isso aí, sabe? Tudo bem. É só, assim, aproveitando essa fala sua última aí, das surpresas que a gente pode ou não pode ter quando a gente fechar os olhos. Porque o problema, na verdade, eu até conversei com um amigo meu, que ele é palestrante aqui na cidade vizinha, conversei com ele, e é assim, o problema, para mim, né? Para mim, não é o morrer. O problema, para mim, na minha cabeça, que a gente não sabe porque a gente esquece de tudo, é a partir do momento que a gente desliga, aí que vai começar como é que se fala? A separação do joio e do trigo. É a verdade. Outra coisa que você falou, a caridade que a gente não deve realmente propagar, né? Eu gosto e pratico a minha caridade muito através do pensamento. O quanto o nosso pensamento positivo, que a gente fala em mandar energia, né? Fala muito energias, elas existem mesmo. Então, através do pensamento, eu, por exemplo, eu posso mandar para você ter milhões de energias positivas ou negativas, mas graças a Deus, sempre positivas, né? Então, agora, outra coisa também que eu vejo por aí, pululando nas internets da vida, as pessoas que fazem caridade
Talvez algumas sejam sinceras, não sei, aí cabe a cada um, né? Então, elas dizem assim, que elas comentam, que elas propagam para servir de incentivo para as outras pessoas. Até Não, onde isso é válido? Só se for, mas isso aí é Deus que vai ver, né? Se elas estão sendo sinceras mesmo, né? então, tudo isso é válido, eu também vejo. Acho interessante. Serve para um estímulo para outros, não resta a menor dúvida. Mas aquele que faz a caridade, esse tipo de coisa, e grava, faz um vídeo mostrando, tá entendendo? Muita gente dá like, muita gente assiste na internet, mas ele divulga. Por quê? Qual que é o principal objetivo dele, no meu modo de ver? Ele quer monetizar, ele quer ganhar com likes, com vídeos que são assistidos, tal, ganhar. De uma maneira ou outra, ele está faturando, ele está ganhando. Está ganhando seguidores, está ganhando dinheiro com esses vídeos. O outro, essa é uma caridade que para aquele que recebeu, valeu muito. Mas para esse que fez, para aquele que precisava, não vai valer muito. Porque por trás disso, lá dentro dele, tem essas intenções. E aí ele vai ser julgado por isso. O que recebeu, não, mas ele vai ser julgado por isso. Então, aquele que faz alguma coisa, divulga para a imprensa divulgar. Está entendendo? Você acha que isso é uma verdadeira caridade? A que Cristo quer, que Jesus quer? Não é. Está entendendo? Então, essa é a recompensa que ele já tem aqui na terra. A leitura diz, você já teve a sua recompensa aqui na terra. Que agora você vem pedir graças? Não. Está entendendo? O dia que você crescer realmente através da caridade anônima, sem nenhum tipo de interesse, aí sim eu vou olhar para você como um verdadeiro irmão que tem caridade que merece. Está entendendo? Então, por isso que os trabalhadores são os primeiros vão ser o último e os últimos serão os primeiros. Porque é aquele que cresceu, aprendeu e ajuda da maneira correta. E mesmo porque, Pedro, isso aí, eu sei que você faz, eu também faço, outras pessoas, a gente age já, graças a Deus, estamos num patamar que a gente já faz alguma coisinha positiva, né? Aquela satisfação de quando a gente faz alguma coisa em prol de alguém e que a gente realmente não propagou, a gente fez porque queria e ficamos no silêncio, a satisfação que a gente tem de ter passado por essa prova, porque é uma prova, né? É espetacular. Olha, Isso... eu vou ser sincero, eu vou contar uma particularidade minha. Eu nunca conversei com você a respeito disso. Mas eu e a minha afinada esposa, a gente fez muita caridade no sentido de ajudar o próximo, sobre todos os aspectos. Eu confesso, como um ser que eu sou ainda não evoluído como eu gostaria que eu fosse, eu confesso que houve oportunidade onde eu tentei me posicionar para fazer uma comparação com um determinado outro assunto, dizendo, nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na verdade, eu não deveria. Eu deveria fazer tudo o que eu fiz e ficar quieto na minha, entendeu? Porque, quem sabe, um dia, né? Fui candidato,
depois de um trabalho tão grande, porque eu militei no rádio, eu tinha numa cidade pequena a imprensa na mão, e eu era uma verdadeira porta da esperança, eu usava o rádio para poder auxiliar outras pessoas, as pessoas me ajudavam para que eu pudesse transferir, e nada disso eu resolvi, está entendendo? Então, eu tenho tanta coisa, mas tanta coisa que eu fiz, eu e a minha finada esposa, e a única coisa que assim, não sei se seria um erro, dentro de mim, eu fico assim, oh meu Jesus, quando eu peço pelo meu dia a dia, pelo processo de evolução, para que eu possa crescer, então eu peço e tenho uma esperança de que eu errei muitas vezes, mas eu também fiz muita coisa que eu considero, assim, no meu modo de entender, que foram muito boas, foram caridosas. Então, dentro de mim, eu sempre tenho aquela esperança de que isso vai vai contar para mim positivamente quando eu estiver voltado. Justamente, Pedro, isso que você, a lição toda baseada no que você falou. Não é negativo. Daí eu pensei, assim, é porque eu pensei dentro de mim, eu não fico falando isso para os outros. Não, eu sei, estou entendendo, mas isso dentro de você é uma pura sinceridade, então é claro que é válido, porque eu vou fazer um comentário, tem pessoas que a gente conversando, quando fala assim, como você falou agora, eu fiz isso, fiz aquilo, e ao mesmo tempo, não você, não estou falando de você, acaba se desculpando porque como se diz assim, não tem modéstia. A gente saber, a gente se achar e a gente se ver no acerto é importante. A gente sentir e passar, por exemplo, não tem nada demais. Chegou numa evolução, graças a Deus. Sabe? Tem gente que não quer falar porque vai parecer que não é modesto, que não é humilde, e não é bem assim. Se a gente é sincero... Então, eu sempre falo, o orgulho é um dos, digamos assim, pecados capitais, né? Sim. Quando você, por dentro de você, se sente orgulhoso por ter tido a capacidade de ter feito algo bom, esse orgulho é positivo. É isso que eu quis, isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Como no seu caso, por exemplo, eu também tenho algumas coisinhas que me trazem felicidade no dia de hoje, que eu digo assim, graças a Deus, Senhor, eu estou no caminho. Não é que eu já passei pelo caminho e já estou lá em cima, eu estou no caminho correto. Todos os dias, Pedro, pela manhã, quando eu faço a minha prece, eu nunca deixo de pedir discernimento, pelo menos o enfraquecimento dos meus defeitos. Se os nossos defeitos, que todo mundo tem, não puderem ser extirpados naquele momento, pelo menos que eles vão enfraquecendo para que a gente consiga chegar num denominador comum lá, um patamar legal, né? Todos os dias eu faço isso. Eu peço força, sabe? Força para superar o que ainda precisa. Olha, eu queria acrescentar, saindo do assunto, já terminando essa questão da leitura do Evangelho. Terça-feira que vem, eu vou em todo o Evangelho, eu vou trazer umas 2, 3 perguntas com resposta de um grande orador também espírita, estudioso, que é o Celso Martins. Então, o povo pergunta muito. E o Celso, na medida do possível, ele responde. Ele tem uma programação radiofônica, parece no Rio de Janeiro. Então,
eu vou trazer. É muito interessante, perguntas muito interessantes, tá? Então eu vou Tá trazer bom. isso. Bom, vamos então. Você É, separou uma coisa ou eu tenho aquela fala, aquele texto que eu considero a dica da semana. tá bom para Eu ela? vou, eu vou fazer. Deixa eu ver se acenar para o povo aqui. Então, a dica da semana é o seguinte: apesar do que somos, amigo, amiga, certo homem estava muito triste por não ter conseguido ajudar, olha o tema aí, ó, ajudar a um colega de muitos anos. Começou a refletir que ainda era muito imperfeito, não era dinâmico como queria. Portava-se egoisticamente em certos momentos. Faltava-lhe coragem para realizar determinados planos, queria ser mais paciente e não conseguia. Quando alguém expunha um problema, não sabia o que fazer. Enfim, descobriu que não era o super-homem. Encontrando o grande amigo, ele encontrou um grande amigo, comenta-lhe da sua decepção por ser ele quem era. O companheiro medita por uns instantes e serenamente lhe diz: não permita que a decepção lhe tome o coração. Somos o que somos. O mais importante é o quanto já melhoramos e tanto bem que podemos fazer, mesmo com as nossas imperfeições. Hoje, somos melhores do que ontem em conduta e caráter. A árvore não cresce de um dia para o outro. Ela necessita de vários anos e estações. Faça o melhor a cada dia. Lembre-se de que mesmo no antanho nascem lírios, no pântano nascem lírios de rara beleza. Mesmo imperfeitos, espalhamos o bem e a luz. Eu achei que foi até interessante, que teve a ver com a lição de hoje, eu achei, né? Eu queria também dizer uma coisinha. É, Antes de começar o evangelho, eu estava vendo alguma psicografia e eu vi uma psicografia de uma moça que morreu assim, morreu nova, né? E ela disse uma frase na psicografia que chamou a atenção até de todos. Eu achei bacana a comparação que ela fez. Ela dizendo dizendo para os familiares, né, que ela passou para o outro lado, mas que ela simplesmente, como é que foi que ela falou? Ela falou que simplesmente ela passou para o andar de cima. Passou para o andar de cima. Poderiam se preocupar, porque entre o andar de cima e o andar de baixo, onde ela estava, tem o elevador, da, da eternidade, qualquer coisa assim, fazendo uma comparação entre esse mundo físico e o mundo espiritual, que existe um elevador que leva para o segundo piso e depois leva para o terceiro, entendeu? Eu achei, eu não me recordo direito da frase certinha, mas o sentido é esse aí, sabe? Então eu achei legal essa comparação também. Tá certo. Bom, Então, assim, olha, gente, estamos partindo para o encerramento, mas antes eu queria lembrar o pessoal que está aí, se alguém, né, se entusiasmar e quiser aproveitar a nossa presença aqui, mandar alguma pergunta, tem até uma pessoa que, quando falou da caridade, tá, ela se manifestou aqui, eu não pude falar com ela, mas eu vi que ela se manifestou.
Então, se houver alguém que queira se manifestar, que queira perguntar e conversar conosco, estamos abertos, tá? Eu vou fazer o encerramento. Isso é só um detalhe. Agora eu vou agradecer. Ah, não fizemos a vibração, Pedro, estou esquecendo. Quer dizer, eu queria te interromper. Não é o momento de nada. Não é verdade, é porque eu me imprimi ao contrário aqui. Então tá certo. Vamos então à vibração, que o Pedro vai fazer as vibrações, explicar, né? A água, enfim, é com você, Pedro. Bom, então vamos nos recolher intimamente, agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus, Divino Mestre, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa terça-feira, nesses mesmos horários, cada um em sua casa, fazendo esse evangelho. Um texto de cada vez não importa. O que importa é a boa intenção e o que a gente pode levar de bom de cada um deles. Agradecendo aos espíritos amigos, os nossos benfeitores, com certeza, depois que iniciamos esse trabalho, nesse momento a gente recebe toda a orientação, todo o suporte do lado espiritual. E quanto a nós, gostaríamos de solicitar que todo remédio necessário, espiritualmente falando, fosse colocado nesse copo de água, na casa de cada um que porventura estejam conosco, para que essa água seja o remédio necessário, os males, né, que cada um de nós temos e que às vezes nem sabemos, né? Agradecemos a Ti, Jesus, também pelo dia que a gente teve, pela paz, pela saúde. Pedimos por todos os nossos irmãos, por essa terra toda que sofrem, que sofreram, estão sofrendo nesse novo dia. Que os mentores espirituais que trabalham na Terra possam ajudar a amenizar todas essas dores, permitir com que as pessoas ou venham de uma noite para um novo dia, com mais saúde, com mais amor, com mais paz, ou que adentremos na noite e possamos dormir e renovar as nossas energias com um novo dia. Agradecemos também por tudo que a gente pôde colher. Agradecemos pela paz entre os nossos familiares. Pedimos a Ti, Jesus, que possa abençoar os nossos entes queridos no mundo espiritual, onde eles estiverem, que eles possam receber, e eu tenho certeza que receberão, as nossas intenções, as nossas preces, e que o vosso amor possa continuar conosco, mesmo após o encerramento desse Evangelho no lar. Sendo assim, nós te agradecemos e que todos recebam as energias necessárias onde estiverem, que aqui se fazem presente nesse Evangelho, nos seus lares, onde estiverem, enfim. Senhor, muito obrigado. Esteja conosco, cuide de nós, que assim seja. Que assim seja, com as vibrações. Eu, aproveitando esse gancho, esse momento, eu preciso agradecer a espiritualidade por me ajudar a poder ter feito o Evangelho de hoje, porque eu realmente achei que eu não ia ter condições, gente, sabe? Eu avisei o Pedro que eu não estava bem,
eu ando com uma tosse terrível, mas isso é só um detalhe, para vocês verem que é preciso agradecer e acreditar que ajuda bem. Eu fui ajudada pela espiritualidade no trabalho de hoje, graças a Deus, né? Então a gente vai encerrando, agradecendo a presença de todos vocês. Mais uma vez, se alguém quiser conversar conosco, fique, e nós ficaremos um pouquinho mais esperando, né? Que vocês falem com a gente. Vai ser um grande prazer, tá bom? Então vamos Então, como é que é? vamos à prece final. Sim, sim. Para todos os nossos amigos, elevando a Deus nosso pensamento, a prece que Jesus nos deixou como legado quando esteve entre nós. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aguardar, Pedrinho. Vamos. Estou Vamos convidando aguardar. uma pessoa aqui, a Sabrina. Estou convidando, mas não aceita assim o azul, sabe? Aceitar. Deixa eu entrar ao vivo. Tem um aí que acho que vai entrar ao vivo. Vamos ver. Vamos aguardar, então. Será que ele entrou? Não sei. Demora um pouquinho, às vezes. É, né? Oi. Oi. Entra ao vivo! Tem duas pessoas. Eu tô convidando, estou aceitando, eles estão pedindo, eu estou aceitando. Aí eu coloco lá entrar ao vivo, mas parece que Xenier e C. José Raimundo. Pode entrar ao vivo. Estou chamando vocês. Ah, ficou só Raimundo agora. Ou o outro entrou, não sei. Tem alguém aí? Alô? Hello, hello. O Robin não veio, não? Você não viu o Robin por aí? Não, o Rob, o teu amigo lá da Inglaterra, não apareceu, não vi, não. Então, Pedro, ele tem tentado falar comigo lá pelo direct, me chamando e tal, mas como eu não falo inglês, eu fico até sem graça. Mas aí então eu mando bom dia, boa tarde, que nós estamos acostumados, né? Ele está interessado em você, vai vendo. Uai, não tem como, né? Não tem como. Em mim que não é. Ele vai lá, hello, hello, tal, mas eu nem dou assim, eu respondo com mensagem de bom dia, boa noite, boa tarde, coisas bonitinhas que a gente costuma, né? É. Fora isso, eu sinto muito, eu lamento, mas ainda se ele falasse em espanhol, eu ainda poderia arrastar a falar alguma coisa com ele. Não está entrando, olha, eu tô aceitando aqui o convite não, o pedido, né? O pedido. Tem Não, só mas tu... o José Raimundo do Carmo. Cadê o José Raimundo do Carmo? Cadê você? Não sei. Então tá bom. Não sei. Quem sabe a semana que vem a gente encontrar alguém que queira falar com a gente.
Ninguém. O povo, por que será que ninguém quer falar com a gente, né? Olha Mas, lá, José Raimundo, não, aí falou assim que José Raimundo não pode participar. Porque então, apareceu aqui, José Raimundo não pode participar. ó, às vezes as pessoas participar, pedir para participar, né? Faz o Olha, pedido, você aceita e ela entra. verdade. Abre mais janela aqui, mas, É. Então entendeu? tá, pessoal, olha, tanto eu quanto o Pedro, a gente agradece demais da conta a presença de vocês, porque é importante, sabe? Porque cada um traz um pouco da sua energia para todo mundo. Todo mundo aqui é doador, né? E receptador do mesmo. A gente dá e recebe, dá e recebe. É isso que acontece numa reunião dessa, mesmo que virtual. Afinal de contas, o pensamento também não chega onde a gente nem sabe. É por aí, tá? As ondas magnéticas da internet chegam lá muito longe. Então, quer se despedir, Pedrinho? Eu fico por último e fecho. Tá, eu vou mandar um abraço pro terror da mulherada, meu primo de Uberlândia, que tá quietinho aí, entendeu? Tá, Maurício. não. Você não viu ele falar no comecinho? Não, mas Ele falou de ele- você. eu sei, mas ele tá aqui ainda, eu tô vendo ele aqui. Ele No falou amor, de você, alguma coisa. Ele falou que eu falou. sou pujão. É o Maurício, não é? É, Mas ele falou de você. Estou dedurando ele, estou dedurando. eu vou. Maurício! Gente, até mais. Beijo no coração de todos, tá bom? Bye. Até semana que vem, às terças-feiras, às 19h30, ok? Meu abraço e meu beijo. Bye.